Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre os números do terceiro tri do Bradesco, né? Que o mercado reagiu de maneira negativa, né? O banco, como vocês podem ver aí, reportou um crescimento anual de 18,8% no seu lucro líquido recorrente consolidado, né? Atingindo 6,2 bilhões de reais e cresceu em várias outras linhas também, praticamente todas as linhas o banco avançou, porém o mercado esperava mais, né? Então o mercado acabou batendo, as ações caíram mais de 3% no pregão de ontem, porém no pregão anterior as ações haviam subido, né? Ou seja, nas vésperas da divulgação, as ações haviam subido na mesma proporção, né? Pouco mais de 3%. E no dia da divulgação, as ações caíram pouco mais de 3%, então praticamente ficou ali no 0 a 0. Né? Eu até gostaria que as ações do Bradesco caíssem mais, né? Porém, pode ser que não veremos mais as ações do Bradesco caindo de maneira acentuada como vimos, né, em 2023, em 2024. Não é novidade aí para quem acompanha o canal que eu tenho o Bradesco em carteira, né, já ia uns 3, 4 anos já eu tenho ações do Bradesco. Eu tinha as ações preferenciais, depois eu troquei pelas ações ordinárias por conta do TAG Along. Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora para os números do terceiro tri do Bradesco, né? E aqui é importante a gente fazer uma observação, né? Essa é a diferença de você investir, né? Comprar ações e às vezes até investir pesado ali, né? Pesar um pouco a mão, na verdade, na hora de aportar em ações de empresas boas, empresas sólidas que estão passando por um momento de fragilidade, por um momento de crise, né? De outras empresas que estão na desgrameira mesmo de fato, né? E muita gente acaba investindo com força em ações de empresas desgrameiras que estão na desgrameira porque estão em centavos e muitas vezes não tem coragem, né? Não tem o mesmo apetite a risco na hora que vê uma ação de uma empresa boa, de uma empresa sólida passando por um momento difícil. Eu não sei se a galera aí acha que a ação não vai mais parar de cair, aí não entra no papel e depois a ação se recupera. É uma ação de uma empresa que gera caixa, que gera receita, que paga dividendo. No caso do Bradesco, a gente recebe proventos mensais, né? O JCP, se bem que é uma quirelinha só, mas o banco ainda distribui proventos intermediários, né? 3 vezes ao ano. Hoje mesmo, particularmente, recebi uma boa quirela, né, de BBDC3. Então é essa a diferença, né? De você investir numa empresa boa, no momento difícil da empresa, de investir numa empresa que está de fato na desgrameira. A galera vê a ação nos centavos, não, enche a mão ali para investir. Aí vê um Bradesco da vida, vê uma Petrobras da vida, vê um Banco do Brasil da vida, não é recomendação, tá? E aí tem medo de investir, achando que a desgrameira daquele momento vai continuar. Mas, sem mais enrolação, vamos ver aqui os números do Bradesco. Como vocês podem ver aí, o banco cresceu o lucro líquido na comparação trimestral e também na comparação anual. 2,3% no trimestre, 18% na comparação anual. O ROI do banco, né, já próximo aí dos 15%, né, continua crescendo. Né, o mercado bateu nas ações, né, enfatizando a questão do ROI, dizendo que esperava mais do ROI do banco, né, mas o ROI do banco segue em crescimento, segue em recuperação, né, crescendo de maneira sólida, tá? É muito melhor a gente ver um crescimento de maneira constante, né, e sólida, do que ver crescimento em picos, né? Crescimento que não se sustentam em trimestres posteriores, né? Cresce num trimestre, recua no trimestre seguinte. A gente vê aqui também as receitas totais do banco atingindo 35 bilhões de reais, crescimento de 3% na comparação anual. A margem financeira total crescendo 16,9%. As receitas de prestação de serviços crescendo 6,9%, os seguros, previdência e capitalização do banco crescendo 13%. A gente vê uma carteira de crédito expandida
crescendo 9,6%. Aqui eu estou citando apenas o crescimento anual, tá? Que é o mais importante, né? É em períodos de 12 meses que a gente vê a evolução ou a involução, né, dos resultados, né, das operações, né, e dos resultados financeiros da empresa, tá? Um resultado trimestral ele pode não se sustentar no trimestre seguinte, tá? Então é muito melhor você avaliar no período de 12 meses, que aí você entende de fato se a empresa está evoluindo ou não, tá? A gente vê aqui uma carteira de pessoas físicas superando 451 bilhões de reais, crescimento de 3,8%. E quando falamos de pessoas jurídicas, né, a gente vê o banco ultrapassando 582 bilhões de reais na sua oferta de crédito para pessoas jurídicas, crescimento de 6,5%, tá? O indicador de crédito do banco se manteve estável, com o índice total, né, acima de 90 dias, ficando em 4,1%, ou seja, nem regrediu muito, tá? Mas também não avançou, tá? Isso mostra que o banco se manteve resiliente nesse quesito da inadimplência, né? No momento econômico ruim, né? Porque os bancos, né, eles apanham de um lado, mas também são favorecidos de outros, tá? Quando estamos em períodos de altas taxas de juros, os bancos eles acabam, né, tendo a sua oferta de crédito comprometida, principalmente quando falamos de inadimplência, né? O risco de inadimplência ele aumenta. Porém, do outro lado, o banco acaba lucrando mais com a taxa de juro mais alta, tá? E em períodos de taxa de juros baixa, né, de Selic baixa, o banco ele se beneficia com relação à oferta de crédito, né? Ele consegue ofertar mais crédito, aumentar mais crédito, porque a taxa de juros está baixa, logo as pessoas, os investidores, as empresas, elas tomam mais dívida, né? Então, ele cresce a sua carteira de crédito, porém, ele acaba lucrando menos porque a taxa de juro ela é menor. Mas, de certa forma, uma coisa acaba compensando a outra. Em períodos de taxas de juros elevadas, a carteira de crédito é comprometida do lado da oferta e o banco lucra do lado da taxa alta, né? E quando a taxa de juros ela está baixa, o banco ele oferta mais crédito, porém ele lucra menos, mas com uma carteira mais expandida, tá? Então acaba ficando elas por elas, de qualquer forma, banco vai ser lucrativo. Quando olhamos para a Basileia do banco, a gente vê que o Bradesco ele está bem capitalizado, tá? Com uma Basileia de 3,14%, né? Se manteve também estável, com uma leve alta aí de 0,7% na comparação anual. As despesas do banco, né, despesa de pessoal, despesas administrativas, né, de pessoal mais administrativas, cresceram aí 5,5%. Esse aqui ainda é um dado que a gente precisa observar no Bradesco, né, atingindo 12,9 bilhões de reais. O Bradesco ele ainda está com uma certa dificuldade na questão da digitalização, tá? Ainda existem muitas agências do Bradesco, né? Talvez seja o banco privado aí com o maior número de agências. E isso acaba trazendo um custo, né? Acaba mantendo, né, o custo, né, com o pessoal muito alto para o banco. A gente vê o Itaú muito mais adiante do Bradesco, o Santander muito mais adiante do Bradesco nessa questão da digitalização. O Bradesco ficou estacionado também bastante tempo, né? Mas o banco tem avançado em várias frentes nessa questão da digitalização. Isso vem mudando bastante. Quem acompanha o Bradesco tem percebido bastante o banco avançando na questão da digitalização, tá? A parte de seguros do banco trouxe um lucro de 2,5 bi nesse trimestre, né? Continua sendo destaque aí, né, a parte de seguros do banco com o ROI acima de 22%, um faturamento de 29,6 bilhões de reais, com o índice de sinistralidade em queda, né, de 3,4 pontos, ficando em 72,8% o índice de sinistralidade do banco. E um destaque aqui que o mercado frisou bastante foi a PDD do Bradesco nesse terceiro tri, tá? O banco aumentou a sua PDD bastante aqui na comparação trimestral, saltando de 8 bi 142 para 8 bi 560. Isso aqui uma preocupação maior, né, com os seus devedores. A gente vê que o Bradesco é credor de empresas importantes que está aí na desgrameira, tá? Como por exemplo a Ambipar.
Mas nos 9 primeiros meses essa PDD ela superou 24 bi de reais. Isso aqui é muita coisa. E impacta na última linha, né, que é a lucratividade. Consequentemente também impacta na distribuição dos dividendos. A gente precisa acompanhar a carteira de crédito, obviamente, né, a qualidade dessa carteira de crédito. A gente precisa acompanhar de perto também, né, o índice de inadimplência do banco, né, se está avançando, está aumentando, né, o índice de inadimplência ou recuando. A gente precisa acompanhar também de perto, né, o quanto que o banco provisiona, né, para possíveis calotes, né, e obviamente também a gente precisa acompanhar a capitalização do banco, o quanto que o banco está capitalizado, né, para aí em cenários mais desastrosos, né, mas a gente precisa acompanhar sempre de perto também a Basileia do banco, né. Quando o banco ele tem uma Basileia alta, geralmente ele está bem capitalizado, né, nesses períodos ele costuma, né, distribuir mais proventos, tá? A Basileia do Bradesco acima dos 14% é uma Basileia saudável. Então essa é a diferença, tá? A gente entrou nas ações do Bradesco quando estava ali, né, o mercado batendo com força, como eu citei, em R$10, agora as ações já estão, as ações ordinárias, próximo de R$16, chegaram a bater R$16, né? Agora recuaram um pouquinho após esse resultado. E as ações preferenciais do Bradesco já superaram os R$18, né? E quem lembra aí das máximas do Bradesco, né, chegaram aí a beirar os R$30. Não estou dizendo que as ações do Bradesco atingirão de volta, né, os patamares máximos, né? E o banco, né, melhorando a sua lucratividade em 2025, a gente sabe que é certeza proventos maiores em 2026. Quem acompanha o Bradesco sabe, né, que as datacons são sempre em anos anteriores, ou seja, os dividendos que estamos recebendo agora, né, com base em datacons, né, de 2024 barra primeiro semestre de 2025. Por exemplo, o dividendo pago hoje, né, a datacon foi em março, né? E os dividendos de 2026 serão muito mais graúdos, tá? Porque o banco melhorou e muito, né, a sua última linha em 2025. E me diga aí, você tem ações do Bradesco? Teve coragem de aportar nas ações quando o banco estava apanhando do mercado? Deixa aí nos comentários, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!